Graça e paz, amada igreja, nós somos muito gratos ao nosso Deus por mais esta quarta-feira doutrinária que o Senhor tem nos concedido e espero que hoje, tanto quanto as anteriores, que seja uma bênção para as nossas vidas, que traga edificação sobre o corpo de Cristo. Ok, irmãos? Hoje nós iremos tratar aqui de Efésios capítulo 5, versículo 22 até o versículo de número 33, ok? Aqui, irmãos, Paulo, ele ainda estava ali encarcerado em Roma. Esta é uma das cartas ali da prisão, a primeira carta da prisão escrita pelo apóstolo Paulo. E como nós já vimos, irmãos, ele tratou ali da prisão. Através dessas epístolas, ele tratou de conduzir os crentes, de direcionar os crentes que também deveriam se sentir, assim como ele estava literalmente preso numa prisão em Roma, estes crentes deveriam se sentir também presos ao Senhor Jesus Cristo, numa ideia de dependência ali total. E ele também tinha ali por objetivo, ali daquela prisão, por meio dessas epístolas, de conduzir na continuidade do tema principal do cristianismo. Algo, irmãos, que nós aqui fizemos um resumo, através de um texto pequenino, onde resumiria este tema principal que estava no coração do apóstolo Paulo, que é pregar o evangelho para toda criatura, em todos os lugares, evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Então, Paulo, que já estava preso e que se sentia nele, se apercebia que logo, o seu ministério chegaria ao fim, inclusive a sua própria vida. Então ele tem por preocupação, entre aspas, de que o ministério ali, que ele vivenciava na vida dele, de levar o evangelho a todas as pessoas, pudesse então ter uma continuidade desse ministério na vida da igreja que ficaria por aqui. Então ele escreveu a igreja ali em Éfeso, algo que chega até nós. E a partir daqui, irmãos, do versículo de número 22 de Efésios capítulo 5, já numa reta final desta carta escrita ali da prisão de Roma, a partir daqui até o versículo 9 do capítulo 6, irmãos, ele, no caso Paulo, ele observa como os crentes, estes que iriam pregar a palavra, que iriam dar continuidade ao ministério, a esta missão iniciada ali por ele, como os crentes deveriam se apresentar em cada instância da vida social. Então, do capítulo 5, 22, até o capítulo 6, 9, temos aqui as várias instâncias, digamos assim, da sociedade. Do versículo 22 até o 33, há o casamento, o matrimônio, então o relacionamento entre marido e mulher. O capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4, o relacionamento de pais e filhos. E do capítulo 6, versículo 5 até o versículo 9, o relacionamento ali entre senhores e os seus servos. Então Paulo aqui ele trata, neste bloco, ele trata da ideia de como deveriam então se apresentar ou se portar cada um desses crentes nascidos de novo nessas instâncias ali da sua vida social. E Paulo apresenta isso por dois motivos bem claros, bem óbvios. O primeiro deles, para se tornarem então válidos diante do mundo na aplicação do tema principal. Então esses crentes, eles deveriam ter uma vida validada, ali totalmente abalizada, uma vida com um bom testemunho, para que o mundo então pudesse se aperceber da aplicação do tema principal na vida desses próprios crentes. E, em segundo lugar, porque haveria também uma representatividade da igreja no mundo espiritual quanto ao seu relacionamento com o Senhor. Então, Paulo ele lança mão desses relacionamentos que aqui se encontram para descrever também o tipo de relacionamento que existe entre Jesus e a sua igreja. Ok, irmãos? E aí, basicamente hoje, me coube, então, ficarmos com este primeiro relacionamento,
do versículo 22 até o versículo 33, que é justamente sobre o marido e a mulher, sobre o esposo e a esposa. Ok? Então eu peço que você abra a palavra de Deus na carta escrita aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 até o versículo de número 33. O nosso pedido é que, em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo, né, esteja falando conosco por meio da sua palavra. Ok, irmãos? Então vejamos aqui, irmãos, de forma muito prática, de forma muito expositiva, que inclusive é a forma como Paulo ele escreve, né, este bloco aqui, irmãos. Paulo ele escreve de uma maneira muito fácil aqui, de forma que todos nós pudéssemos entender. Então, do versículo 22 até o versículo 24, ele se direciona primeiramente ali para as mulheres, para as esposas. E ele começa dizendo assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E ele continua, porque o marido é o cabeça da igreja. E aqui, no versículo de número 23, nós já percebemos aqui, irmãos, um paralelismo comparativo da igreja no seu relacionamento com Cristo, ali fazendo um paralelo com o casamento, né, entre a vida da mulher e a vida da esposa. Porque ele continua, porque também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. E ainda no versículo 24, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então é muito claro aqui, irmãos. Paulo, ele dá um direcionamento às esposas, ele dá um direcionamento, né, às mulheres ali casadas, para que essas sejam submissas aos seus maridos, né? E ele então faz o paralelismo ali comparativo, relatando que a própria igreja, a igreja do Senhor, ela também é submissa no seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E logo depois, então, ele se direciona aos maridos agora, do versículo 25 até o versículo de número 33. E ele começa dizendo: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Perceba aqui, não é? Da mesma forma, o paralelismo comparativo com o relacionamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo, né? Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, desta mesma forma, o marido também deve amar a sua esposa. E aí o versículo 26 em diante: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, disse o Senhor Jesus. Olha que ele insiste nesse paralelismo comparativo. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Paralelismo comparativo aqui, não é? E aí o versículo 30, porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E aqui, irmãos, no versículo 32, um versículo que ganha grande destaque, não é? Onde Paulo, de fato, ele é explícito nesse paralelismo comparativo. Ele fala: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Ok, irmãos, basicamente aqui, irmãos, Paulo, ele apresenta uma grande responsabilidade aos crentes casados, né? Isso aqui é muito claro. Ele levanta assim o sarrafo no alto, ele olha ali para os crentes que são casados e ele, de fato, ele apresenta uma responsabilidade imensa para estes. Que responsabilidade seria esta? A responsabilidade, irmãos, é que suas vidas conjugais seriam o espelho
que refletiria a imagem espiritual da igreja. Basicamente, nós não podemos ver aquilo que acontece no mundo espiritual, não é? Só podemos enxergar aquilo que acontece no mundo físico. No mundo espiritual existe o relacionamento entre a igreja e Jesus, entre o noivo e a noiva. Este nós não podemos ver. Quem vai refletir este relacionamento no mundo físico, segundo Paulo, então, é o marido, é a esposa, é aqueles que vivem debaixo ali, não é, da lei matrimonial, né, que vivem, então, casados. Então, as vidas conjugais dos servos do Senhor, dos crentes, seriam, então, o espelho que refletiria a imagem espiritual da igreja. Então, grande é a responsabilidade. E não apenas isso, mas refletiria o relacionamento de Jesus e sua igreja através dos relacionamentos conjugais dos crentes. Então, sendo assim, irmãos, nós temos apenas 2 pontos para apresentar à igreja diante deste bloco, né, deste primeiro relacionamento, né? Então, nós temos 2 pontos a apresentar aqui, o que seria também 2 aplicações ou 2 lições, ou 2 pontos de reflexão para nós. E eu quero deixar bem claro, não apenas para nós casados, como também algo que merece uma observação e importantíssimo também pelos solteiros, tá bom? Primeiro ponto, irmãos, o primeiro ponto reflexivo, o primeiro ponto, né, que nos leva a uma reflexão, o primeiro ponto que nos é uma lição, que é uma aplicação, é como a igreja ela é sujeita a Jesus. Então, a esposa crente deve ser submissa ao seu marido. Então, leia-se, né, nessa aplicação, a igreja pode ser submissa a Jesus porque a esposa crente consegue ser ao seu marido. E em tempo aqui, irmãos, eu quero dar ênfase, né, aquilo que eu li com maior impacto, né, com maior força. Esposa crente, tá bom? Não é qualquer esposa, não é qualquer pessoa, mas aqui é uma palavra para a esposa crente. A igreja pode ser submissa a Jesus porque a esposa crente consegue ser ao seu marido. Vocês lembram-se, lá no capítulo 1 dessa mesma epístola escrita aos Efésios, quando ali é revelado por Paulo para quem ele está direcionando esta carta, e ele deixa bem claro, né, para os santos e fiéis em Cristo Jesus. Não era para qualquer pessoa, não era para todo mundo, era para os santos, para os fiéis, para os nascidos de novo da igreja ali em Éfeso e também para os nascidos de novo hoje, né? Que ele dá essa nomenclatura, santos e fiéis em Cristo Jesus. Aos santos, então, nós já vimos lá no comecinho, para aqueles que foram separados por Deus, escolhidos por Ele, né? Eleitos pelo Senhor, mas também santos, porque fazem-se separados deste mundo. São aqueles que fogem do pecado, são aqueles que não vivem numa vida de prática do pecado, que evitam o pecado. Então, para estes, né, os santos, e também que seriam os fiéis em Cristo Jesus, né? Fiéis, que é da palavra grega pistoi, uma palavra que Paulo usa muito aqui, né, nas suas cartas, que é um termo também frequentemente usado para o crente, para o nascido de novo, aqui no Novo Testamento, que pode significar, essa palavra pistoi, né, fiéis, pode significar aqueles que têm fé, aqueles que acreditam ou aqueles que são fiéis, aqueles que se fazem acreditar, entendeu? Então Deus, o próprio Cristo, olham para estes santos e fiéis, primeiro ele vê, eu separei, eu salvei, eu elegi, mas estes eleitos, eles se fazem separados do pecado. Eles fogem do pecado, eles fogem daquilo que desagrada ao Senhor. E são fiéis porque creem em mim. No caso Deus, né, falando, são fiéis porque creem em mim, mas são fiéis também porque eu posso acreditar neles. Eles também se fazem acreditar, por isso que são fiéis. Sendo assim, então, irmãos, são para essas mulheres casadas, são para essas mulheres crentes, são para essas mulheres santas, fiéis ao Senhor, esta palavra que nós temos aqui, então, do versículo 22
até o versículo de número 24. Então há mulheres casadas que elas vão dizer assim: não, eu jamais serei submissa ao meu marido, eu jamais serei capacho dele. Até não entendem direito, né, a ideia de submissão. Que a ideia de submissão bíblica não é se colocar abaixo de um homem, não é se colocar sobre o pé de um homem, não é se colocar sobre o domínio de um homem, não é viver sob um regime ditatorial. Isso não é a submissão bíblica. Pode ser a submissão do mundo, um termo pejorativo, mas para nós não. A melhor palavra aqui para submissão seria idônea. Essa mulher tem que ser idônea ao seu marido, que significa, então, estar do lado do seu marido, caminhar lado a lado dele. E, de maneira alguma, isso significa que existam maiores privilégios para os maridos. Ao contrário disto, não há maiores privilégios ou mais privilégios do que para as mulheres. Ao contrário disso, há sim apenas maiores responsabilidades sobre o marido. Então há mulheres que dizem: não vou ser submissa, eu não vou me colocar sob o jugo de um homem e eu mando na minha própria vida, eu sou autônoma, etc e tal. Não é para estas pessoas, é para as mulheres santas e fiéis, são para as crentes de verdade. Para estas, então, está escrito que elas devem ser submissas ao seu próprio marido e que, sendo assim, submissas ao próprio marido, elas vão, digamos assim, mostrar, não é, de forma simbólica, a submissão da igreja pelo Senhor Jesus. Se a mulher casada pode ser submissa ao seu marido, então a igreja também pode ser submissa ao Senhor Jesus Cristo. Ok? Segundo lugar, então, o segundo ponto, né, de reflexão para nós, o segundo ponto de aplicação ou a lição para nós é que, como Jesus ama a igreja, ou ele amou a igreja, o marido crente, olha a ênfase aí novamente, tá bom? Não é para qualquer marido, mas o marido crente deve amar a sua esposa. Leia-se aqui, porque Jesus, ele pôde amar a igreja, ou ele pode amar a igreja, tempo passado e tempo presente, né? O marido crente, ele consegue amar a sua esposa também. Em tempo aqui, mais uma vez, a mesma ênfase para o marido crente. Para o marido crente. Não é para aquele que diz assim: eu não consigo viver com uma mulher apenas, né? Como é que eu vou viver há 20 anos, 30 anos como uma única pessoa? A carne é fraca, né? A gente tem que dar uma olhadinha. Não é para estes. Não é para aqueles que não conseguem ser carinhosos com suas esposas. Não é para estes que são brutos, né? São truculentos. Não é para estes, tá bom? Mas para aquele que é o marido crente, o nascido novo. Em tempo aqui é a mesma aplicação na questão da mulher lá, não é? Onde está escrito para os santos e fiéis em Cristo Jesus. Então são para estes maridos que são santos e fiéis, nos mesmos termos que nós vimos ali para as mulheres, ok? E esse amor, então, que o marido ele deve sentir e demonstrar por sua esposa, ele é potencialmente, tá bom? Potencialmente, da mesma essência do amor de Jesus pela igreja. Paulo, ele faz esta comparação. É um paralelismo comparativo, né? Então, o amor do marido pela sua esposa é da mesma essência, né, de forma potencial ali do amor de Jesus pela igreja. Paulo ele vai deixar isso muito claro. Ele vai dizer que o marido ele tem que amar a sua esposa como Cristo ele amou a igreja. O versículo 25 na parte A: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Claríssimo, ok? Então, o amor do marido, né? O marido, ele tem que provar este amor como Cristo provou o seu amor para com a igreja. O versículo 25 na parte B. E ele fala: e a si mesmo ele se entregou por ela, ou seja, pela a igreja. E também o marido, no seu amor pela sua esposa, tem que santificar, né, a sua esposa, o seu cônjuge ali, né, a sua mulher, como Cristo santificou também a sua igreja. Versículo 26 e 27, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água, pela palavra,
para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O amor à esposa, ali da parte do marido, tem que ser o maior objetivo do marido crente, né? Basicamente isso. Como Jesus, na cruz do Calvário, também teve por objetivo trazer a salvação, né, para os seus, né, que se tornariam a sua igreja. Então, o amor à esposa tem que ser o maior objetivo do marido crente. O versículo 28. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E ainda, ele tem que zelar, ele tem que cuidar, como Cristo zelou e cuidou da sua igreja. O versículo de número 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Ok, irmãos? Então nós concluímos aqui que há, sim, uma grande responsabilidade no matrimônio. Assim, uma grande responsabilidade sobre a vida destes que são casados, né? Destes que vivem ali sobre o mesmo teto, debaixo de um mesmo teto, com a sua esposa ou com o seu marido. E que responsabilidade é esta? Recapitulando, como a igreja é sujeita a Jesus, a esposa crente deve ser submissa ao seu marido. A igreja pode ser submissa a Jesus porque a esposa crente consegue ser ao seu marido. E segundo, como Jesus ama a igreja, o marido crente deve amar a sua esposa. E leia-se, porque Jesus pôde amar a igreja, o marido crente consegue amar a sua esposa. Então, grande é a responsabilidade no matrimônio. Trocando em miúdos, irmãos, o nosso testemunho no casamento, a forma como nós nos portamos para com o nosso cônjuge, para com o meu marido, para com a minha esposa, pode atrapalhar ou pode ajudar na implementação do tema principal, na pregação do Evangelho do Senhor Jesus. O nosso testemunho, ali no nosso casamento, pode atrapalhar todo o testemunho e atrapalhar a implementação desse tema principal. E nós ainda concluímos aqui, irmãos, seria então muito válido, né, a observação de Jesus quanto ao casamento. Até aqui, irmãos, nós falamos basicamente para aqueles que são casados, né? E o sarrafo, ele fica bem no alto quando Paulo aqui, ele chega. Há uma preocupação em Paulo sobre a continuidade, né, ali da pregação do Evangelho, principalmente quando ele partisse. A igreja deveria, então, continuar nessa missão, mas Paulo também deixa bem claro, agora, de nada valerá se não houver um bom testemunho, se não houver um bom testemunho no casamento, se não houver um bom testemunho na relação dos pais e filhos, dos servos e senhores. Aqui no nosso caso, no casamento. Começamos por aí, no casamento. Mas, irmãos, nós concluímos ser muito válido a observação de Jesus quanto ao matrimônio, quanto ao casamento. E aqui sim, muito importante para você que é solteiro, para você que almeja um dia passar pelo casamento, para você que almeja um dia, né, ali contrair núpcias com uma pessoa amada, com alguém que você venha a amar. Então vale muito a pena aqui o alerta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço então que você abra a palavra em Mateus capítulo 19, versículo 3 até o versículo de número 12. E eu vou ler, então, Mateus 19, do 3 até o 12. E preste muita atenção, né, principalmente você que é solteiro. A palavra diz que vieram, no caso a ele, né, a Jesus, alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar, né, ou se divorciar, abandonar ali a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher,
tornando-os os dois uma só carne. Aqui Jesus ele já aponta a impossibilidade de uma separação, porque antes eram dois, mas casados se tornaram apenas um. E sendo só um, não pode mais dividir, né? E aí o versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E aí o versículo 7, replicaram-lhe, né? Perguntaram a Jesus novamente, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar e se separar? De fato, no momento da história, Moisés ele liberou ali, não é, o divórcio, né, a separação. E aí respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus está deixando bem claro aqui que foi permitido, mas não era vontade do Senhor. Desde o princípio, não era a vontade de Deus, mas foi permitido por causa da dureza do coração. E foi uma decisão do próprio Moisés. E aí o versículo 9, eu porém vos digo. Então, quando Jesus ele fala assim, eu porém vos digo, é que vai vir uma mudança aí, uma mudança de paradigma, e ele muda. Eu porém vos digo, quem repudiar, né, quem se separar ali de sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, não sendo por um adultério que ela tenha cometido, e casar com outra, ele deixa bem claro, comete adultério. Então, se eu me separar da minha esposa, simplesmente porque não dá para caminhar mais junto, não foi por adultério, não foi por nada disso, eu não posso mais me casar com ninguém. Está escrito, com mais ninguém. E aí ele completa, e o que casar com a repudiada, até com esta que foi repudiada, deixada de lado, foi mandada embora, e não houve adultério, mas foi mandada embora, até esta, quem se casar com esta repudiada, comete também adultério. E nós entendemos aqui, irmãos, que é uma lei válida para os dois lados, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. E aí, no versículo 10, de maneira muito lógica, diante deste sarrafo que o Senhor Jesus colocou lá no alto, os discípulos, então, perguntam a ele, né? Ou dizem a ele, na realidade afirmam ao Senhor Jesus, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, aí eles dizem, não convém casar. O que eles estão dizendo para Jesus? Ah, Jesus, se é desse jeito, se é dessa forma, então é melhor nem casar. E qual é a resposta de Jesus? Ouçam bem, solteiros e solteiras, versículo 11, Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. O que Jesus está dizendo aqui, queridos, é que basicamente, de maneira muito clara, nem todo mundo nasceu para o casamento, né? Nem todos nasceram para o casamento. Eu sei que na igreja, às vezes em família, a gente acaba pegando muito no pé, não é? Daquele solteiro que já passou dos 20, 25, 30 anos, né? Ou daquela menina, a prima, a irmã, ou a irmãzinha em Cristo, que ainda não encontrou alguém para casar, e a gente fica, às vezes, até tentando, né? Ali, meio que organizando a vida dos outros, né? Fulano, Beltrano, a gente fica ajeitando, porque você não era para Beltrano, a gente fica ali meio, né, que, como se diz, né, no mundo secular, né, dando uma de Cupido, né, aquela mitologia, né, de alguém que está só lançando as flechas do Cupido, criando ali casais. Mas é um perigo, irmãos, é um risco, porque talvez estes que estão se demorando em encontrar alguém, estes que ainda não se casaram e que o tempo está passando, será que nasceram para o casamento mesmo? Será? Porque Cristo deixa bem claro, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. E ele deixa bem claro isso, irmãos, que é a ideia de que nem todos nasceram para o casamento, que é o versículo 12, porque ele declara a eunucos de nascença. A eunucos de nascença. Então, aqueles que nascem já com uma predisposição, digamos assim,
a não se relacionar com ninguém. Isso existe. E ele declara, há outros a quem os homens fizeram tais. Então, geralmente, eram os escravos que tinham a sua genitália cortada, não é? Iriam tomar conta do harém do rei, por exemplo, tinham a sua genitália cortada e se tornavam eunucos e não iriam mais se relacionar com ninguém. E ele completa, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, e ele deixa bem claro, por causa do reino dos céus. Então, há inclusive relatos hoje né, de missionários, né, de homens de Deus, que indo para um campo muito complicado, onde há muita perseguição, eles preferem não passar pelo casamento, preferem não gerar filhos, porque se tiverem com a esposa e com filhos, a preocupação será maior ainda do que estando sós em situações de risco. Aí ele completa, quem é apto para o admitir, admita. Então nem todos nasceram para o casamento. Mas, casando-se, tem que ser, irmãos, debaixo dessas regrinhas apresentadas aqui pelo Senhor Jesus e também pelo apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, 22, até o versículo de número 33. Do contrário, vai macular o evangelho, né? Um casal crente que vive brigando, que vive se estressando um com o outro, que vive com brutalidade, ou até mesmo cogitando o divórcio, ou até mesmo vivenciando um divórcio, é como se isso estivesse naquele paralelismo comparativo, declarando que pode haver também uma separação de Cristo e a sua igreja. E isso, irmãos, de fato é uma blasfêmia. Isso, de fato, irmãos, é uma vergonha para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em tempo, se você é solteiro ou solteira e conclui, então eu não nasci para o casamento, obviamente, eu não sei nem se eu preciso dizer isso aqui, mas obviamente você também não nasceu para namorar, tá bom? Você também não nasceu para ter relação sexual. Então não é resolver não casar, eu não nasci para o casamento, mas aí sai pegando todo mundo, namorando com todo mundo. Não pode. Você namora para noivar, você noiva para casar. Tá bom? O namoro é sempre visando um amanhã viver um relacionamento com alguém. Ok, irmãos? Então é isto, irmãos. Grande é a responsabilidade sobre nós que somos casados. Eu não sei, irmãos, qual vai ser a dinâmica utilizada pelos nossos irmãos, né, que pregarão ali o capítulo 6, 1 a 4, e o versículo 5 até o 9, sobre pais e filhos, servos e senhores, mas basicamente, irmãos, a base é esta. Paulo escreveu esses textos pensando nesse paralelismo comparativo entre estes que vivem determinados relacionamentos e o relacionamento do Senhor Jesus com a igreja. Pode ser, irmãos, que eles tragam novas reflexões para nós, que assim seja para a glória do Senhor. Mas para nós que somos casados, grande é a responsabilidade. E para você que é solteiro, pense, repense. Casamento é uma bênção, mas grande é a responsabilidade do casamento no reino dos céus, na vida espiritual, neste mundo em que nós estamos. Temos um tema principal a pôr em prática, que basicamente é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas a minha vida conjugal pode atrapalhar, pode envergonhar, pode escandalizar, pode roubar a atenção. Então, que em Cristo Jesus nós sejamos aptos para isto. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos nós. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua presença nas nossas vidas. Obrigado também pela tua palavra. E eu clamo para que tu nos ajude, a nós que somos casados, a pormos em prática aquilo que a tua palavra nos ensina. Tanto a submissão como também o amor, Deus. Tomando, por exemplo, a tua igreja submissa ao Senhor Jesus e tomando, por exemplo, o amor de Cristo Jesus por sua igreja. Que de maneira alguma, Deus, nos nossos casamentos, nas nossas relações matrimoniais, sejamos escândalo, vergonha para a pregação do teu evangelho. Mas longe disto, Deus, que sejamos sim, de fato, um testemunho santo e fiel, Senhor,
que possamos honrar aquilo que o nosso Deus, o nosso Senhor, fez por nós na cruz do Calvário. E guarda também o coração de cada solteiro, de cada solteira, Pai. Dá-lhes sabedoria, entendimento, discernimento, sabendo que se um dia adentrarem o casamento, Senhor, que seja desta forma, Senhor, honrando e glorificando, trazendo dignidade, Senhor, ao Teu Evangelho, Senhor, e jamais trazendo escândalo sobre ele. Nós oramos assim, no nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Amém. Paz.